Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre possíveis sanções da Lei Magnitsky contra assessores do Alexandre de Moraes. Eu acho isso daqui muito importante, como eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes não faz as coisas sozinho, tem um monte de gente debaixo dele que obedece a ele. E essas pessoas precisam saber que obedecer ordens injustas, obedecer ordens que ferem direitos humanos, também é um atentado contra direitos humanos, também coloca você em problemas, né? E agora a gente tem um monte de embasamento para isso com o caso lá da Vaza Toga. Vamos entender esse caso aqui porque parece que é um dos pontos que está sendo estudado, né? A gente já falou que parece que estão querendo tirar o faquinho da limitação de visto. Ou seja, a direção que está se tomando é tirar menos gente com punição, mais focar a punição no Alexandre de Moraes e no pessoal que está debaixo do Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Apavorado que o Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Estados Unidos avaliam sanções contra assessores de Alexandre de Moraes após a ação de Eduardo Bolsonaro, né? Então aquele encontro que teve na quarta-feira passada, lá entre o Scott Bessent e o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, parece que teve mais coisa sendo discutida. A gente já falou alguns dos assuntos sendo discutidos aqui, e um desses assuntos, aparentemente, é a colocação de sanções nos auxiliares do Alexandre de Moraes. Então você lembra, a gente tem um monte de relatos de auxiliares do Alexandre de Moraes, atuais e passados, né? Tudo isso registrado devidamente aqui no caso da Vaza Toga 2, que está aqui no Civilization Works, né? A Cristina, não sei das quantas, é uma que é a principal delas, mas tem outros, tem o Ayrton Vieira, tem um monte de outros auxiliares do Alexandre de Moraes que tiveram o nome indicado nessas conversas aqui, né? O Marco Antônio Martins Vargas, o Ayrton Vieira, a Cristina e o Kiko Kassahara, o próprio Eduardo Tagliaferro, enfim, tem uma série de nomes aqui de auxiliares que ficaram marcados como fazendo parte, primeiro, na eleição de 2022, da perseguição contra ideias da direita, censurando qualquer coisa que pudesse ter alguma ligação com Bolsonaro, e depois no caso dos manifestantes do 8 de janeiro, lá do pessoal que fez a depredação no 8 de janeiro, no caso de fazer aquelas certidões absurdas para manter pessoas presas por postagens na internet. Realmente é uma coisa triste isso daqui, é uma coisa lamentável esse tipo de coisa, né? E aí você gera esse tipo de pressão. Tá aqui, ó. Na última rodada de conversas que teve com autoridades nos Estados Unidos, em Washington, Eduardo Bolsonaro levou documentos elaborados pela equipe do ministro Alexandre de Moraes no período em que o magistrado presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Eu imagino que ele está se referindo exatamente a esses documentos que foram expostos aqui pela equipe da Civilization Works, pelo Eli Vieira e pelo David Agape, né? E com isso, funcionários que trabalham no gabinete de Moraes entraram no radar das autoridades dos Estados Unidos e têm chance de serem sancionados com revogação de vistos americanos, por exemplo. Entre os documentos levados por Eduardo Bolsonaro à gestão Trump estão certidões do TSE sobre presos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Esses documentos apontaram que postagens e redes sociais com conteúdos políticos teriam sido levadas em conta para embasar decisões envolvendo os investigados. Aquele caso clássico que a gente mostrou aqui, tem aqui no relatório também algum ponto aqui, eu não lembro onde é que está, esse relatório é grande pra caramba, mas tem um ponto aqui que mostra um cara que aqui, ó, fez uma crítica ao PT em 2018, aqui, ó, perfil no Facebook com postagens antidemocráticas, inconformismo com o resultado das eleições. O cara meramente disse que esse é o presidente com 60 milhões de votos e mostrando o Lula com pouca gente, né? Teve um outro cara aqui de um caso ainda mais absurdo, que aqui, ó, perfil no Twitter com postagens antigas pedindo adesão a uma manifestação contra decisões proferidas pelo judiciário no combate a fake news. Então, ou seja, o cara pediu adesão, isso aqui, colocou aqui também, realmente é uma coisa absurda isso daqui. Perfil no Instagram com postagens democráticas e que demonstram inconformismo com o resultado das eleições de 2022. Ou seja, olha só, fazer cumprir a Constituição não é golpe, né? A gente já falou isso aqui, eu já fiz um vídeo sobre esse caso aqui. Esse outro aqui, esse aqui é mais absurdo de todo, olha só. Perfil do Twitter com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Tá, o cara não gostava do Lula, não gostava do Partido dos Trabalhadores, e por isso ele vai ser punido, é isso? Ele foi preso, ele ficou mantido com prisão preventiva por conta disso. Aqui, ó, cadeia nesses políticos bandidos, dá-me cadeia a Glaze também. O Lula é preso com celular e grava vídeos, isso na lei penal é proibido, não sei o que lá. Por causa disso, mantiveram a opinião política dele, antiga ainda por cima, 2018, nem é coisa recente, né?
Então, ninguém tem dúvida de que isso é um absurdo que foi feito aqui, e ninguém tem dúvida também que, pelo menos por hora, essas pessoas vão sair impunes aqui no Brasil, porque o Alexandre de Moraes não vai deixar que nenhuma punição chegue nelas aqui no Brasil, por mais que isso seja um absurdo, né? É importante ressaltar isso. Eu fiz um vídeo falando também sobre a ação do Novo, pedindo que a chefe do gabinete do Alexandre de Moraes, a Cristina alguma coisa aqui, ela seja demitida e processada por improbidade, né? Eu acho importante essa ação do Novo, não porque eu acho que o STF vai fazer alguma coisa com isso, mas para ressaltar realmente o problema que você tem. Você sendo um auxiliar do Alexandre de Moraes, você ajudando o Alexandre de Moraes, você está cometendo crime também, né? Isso vai ficar registrado. E como eu disse para vocês, embora eu acredite que no curto prazo isso não vai resultar em ação contra essas pessoas aqui no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que no longo prazo isso certamente vai ser visto como um crime, como que é um crime, né? E vai haver consequências jurídicas para essas pessoas todas que estão no gabinete do Alexandre de Moraes cometendo essas ilegalidades absurdas todas, né? Então, o que pode acontecer, o que pode acelerar esse processo, eu sempre deixei claro para vocês, tá? Eu tenho certeza que aqui no Brasil a gente vai resolver esse problema, vai chegar o dia que a gente vai ter a Suprema Corte com a maior parte de juízes independentes e de direita, e que nesse momento a gente vai ter uma revisão desses casos todos aqui do Bolsonaro, de todos esses casos absurdos. O que está acontecendo com esse apoio do Trump é, na verdade, acelerar esse processo, porque você já coloca algumas punições agora, né? Então, por exemplo, estão considerando a possibilidade de retirar, de revogação de vistos americanos, por exemplo. Isso pode parecer uma medida pequena, né? O Padilha falou que não tô nem aí, não tem problema. O Barroso também falou que não tem problema e coisa e tal. Mas para pensar do ponto de vista das pessoas que trabalham no gabinete do Alexandre de Moraes. Tá? Essas pessoas que trabalham lá, elas não ganham muito não, cara. São pessoas que estão tentando fazer a vida, né? Estão tentando subir na carreira e coisa e tal. Não são pessoas que ganham muito, muito dinheiro no final das contas. E para essas pessoas, a possibilidade de ir para os Estados Unidos é uma coisa interessante. Elas vão estar jogando a carreira delas numa coisa que está prejudicando o futuro delas. Mais do que isso, mais do que a proibição em si, é você ficar com a mácula de que você fez alguma coisa errada. Esse é o ponto central nessa história também. Como eu falei, mais do que a proibição, mais do que Lei Magnitsky, mais do que qualquer outra coisa, o fato de que você fica registrado como tendo feito alguma coisa errada, que é a mais pura verdade nesse caso, né? Enfim, entre os documentos levantados por Bolsonaro, tem aquele negócio esse dossiê, certamente. Na conversa com interlocutores, Eduardo afirma que os americanos teriam considerado a documentação grave e que sinalizaram que o material podia embasar uma ação contra atuais e antigos integrantes do gabinete do Alexandre de Moraes no STF. Então, o senhor Ayrton Vieira, que saiu do STF, saiu do gabinete dele, pode ser que acabe tomando consequência do mesmo jeito, né? No fim de julho, talvez, olha só, uma estratégia que o pessoal podia usar é tentar oferecer uma delação premiada para o Antônio Vieira, tá? Isso é uma coisa interessante, porque ele em determinada gravação com o Eduardo Bolsonaro, ele relatou arrependimento de ter feito o que fez, ou está inconformado com o que fez e coisa e tal. Isso não quer dizer que exima ele de problemas, né? Porque ele poderia ter se negado a fazer esse tipo de coisa, poderia ter pedido demissão e coisa e tal, mas de qualquer forma, se ele realmente está indignado com o que fez, se ele realmente saiu por irresignação, talvez uma saída para ele fosse justamente ele entregar o que sabe, entregar o celular dele, as mensagens que ele tem com o Alexandre de Moraes, e aí, quem sabe, ele consegue do pessoal lá nos Estados Unidos alguma clemência nessa questão de fechamento do visto e outras medidas que podem sair daí, né? Na conversa na semana com a autoridade dos Estados Unidos, o filho de Jair Bolsonaro ouviu que o correto seria o bloqueio total das contas do magistrado. Sim, falou que também, aqui é outro assunto sobre a questão do bloqueio da Lei Magnitsky, que os bancos brasileiros estariam errando nesse negócio. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo daqui a pouquinho, tá? Porque surgiu a ideia aí que a Lei Magnitsky tem níveis e que o Alexandre de Moraes estaria no nível mais brando, e essa história tá estranha. Mas a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. Então, eu acho interessante essa estratégia que o pessoal está adotando aqui. Como eu falei, eu acho que o ideal é isso mesmo, é isolar o Alexandre de Moraes, é atacar o Alexandre de Moraes, o pessoal que está embaixo do Alexandre de Moraes, e os outros ministros meio que deixa leve, deixa só com aviso de perder o visto e coisa e tal, talvez até tirar esse aviso do Fachin e focar no Alexandre de Moraes, porque ele é o problema nesse caso, é o principal problema. Todo mundo ali quer condenar Bolsonaro, mas quem tá aceitando fazer barbaridades para condenar Bolsonaro a qualquer custo, tem nome certo, né? E cabelo não tem não, só tem nome mesmo.